Boa noite. Aqui estamos mais uma vez com um programa ao vivo, onde você poderá participar, se quiser, deste programa. Eu, Ari, estou lhes apresentando o programa A Vida Continua. A Vida Continua é um programa que traz elucidações espíritas à nossa condição de apresentador da doutrina espírita aos nossos cotidianos. Então aqui estamos mais uma vez com o programa ao vivo. Você pode participar conosco. Basta ligar no 2449-1423. Vou repetir para você. Ligue, participe, a Luana, o Hélio irão atender o telefone 2449-1423 e você poderá participar ao vivo do nosso programa, não é? Está sendo comemorado mais uma vez o dia nacional no nosso país, não é? De proteção à mulher. Aquela mulher que apanha, né? Aquela mulher que está casada há bastante tempo, sob essa injunção da pancadaria, né? Aquela mulher que não suporta mais o marido que tem, o companheiro que tem, o noivo que tem, o namorado que tem, tal grau de violência que ele tem sobre esta mulher, né? Costumam nos perguntar como a doutrina espírita vê essa diferença do homem em relação à mulher, né? E como é que começou tudo isso, afinal? Por que essa diferença? Por que a mulher tem que lutar tanto por essa igualdade? E muitas vezes lutar com muito sofrimento, com muita dor, com muitas perdas, como a gente tem visto as mulheres hoje passando por muitas perdas, né? E nos perguntam, puxa vida, mas como a doutrina espírita vê isso, né? Como a doutrina espírita caracteriza isso? Bom, quero que você saiba que na visão dos espíritos superiores que nos ofereceram a doutrina espírita, a igualdade entre homem e mulher, entre espírito masculino e espírito feminino, é igual mesmo. Não há diferença. É feita uma igualdade mesmo. Essa desigualdade que nós vemos aqui na Terra, ela se faz constante pelo orgulho e pelo egoísmo e pela vaidade de um sexo se pondo sobre o outro, né? Especialmente o masculino, né? Isso porque também vemos, não podemos negar, na sociedade, não só na ocidental, mas na oriental também, essa presunção de superioridade paternalista. Tanto é que nós utilizamos essa palavra paternalista. O pater, o masculino, o homem, sob a condição inferior da mulher. Vemos isso nos noticiários que acompanhamos. Olha, o próprio livro que se segue, e eu já disse que o Espiritismo não segue a Bíblia, mas o próprio livro da Bíblia, ele é baseado nessa superioridade do homem. Em que momento? Quando, alegoricamente, fala-se de ter criado o homem antes da mulher. E o homem foi criado, construído por um Criador, deu o sopro da vida. E para fazer a mulher se tornar mais submissa ao homem, disse que ela foi criada de uma parte desse homem, ou seja, foi ele que deu o nascimento da mulher, doando de si uma costela, a bendita conhecida costela de Adão. Isso mostrando que já nessa hora, 4.000 anos atrás, o homem dominava esse conceito de que ele era poderoso sobre a mulher. Ele era poderoso sobre a mulher. Então notem que isso vem na condição lá atrás de que a mulher é um sexo frágil,
um sexo fraco, de que a mulher veio ao mundo apenas para dar continuidade à procriação como uma estufa humana para a humanidade. Ela sempre foi muito desrespeitada. Isso nos milênios e milênios atrás. O homem passou a proteger a mulher, e quando ele passou a proteger a mulher, ele também passou a ser superior a ela. Religiosamente, como eu disse, isso é uma constante. Se você pegar as leis judaicas, a mulher não tem os mesmos direitos do homem. Muito pelo contrário, a mulher, antes de mais nada, é inferior ao homem. Quero te dizer que há não muito tempo atrás, as religiões constituídas do mundo não viam a mulher nem como um ser espiritual. Ela não existia. Ela nem sequer era contada num censo populacional como um ser humano. Puxa vida, Ari, o que você está dizendo? Filha, minha querida, é verdade isso. A mulher, ela foi ganhando direitos a partir do século passado, pois até o século retrasado, eu estou falando de 1900 para trás, era relegado à mulher uma condição de inferioridade. Daí porque o homem sendo superior à mulher, porque teoricamente ele é mais forte, vamos dizer, hormonalmente, isso não é uma mentira, ele é mais forte mesmo que a mulher. O hormônio masculino é diferente do hormônio feminino. A mulher, para ganhar músculos masculinos, ela precisa tomar hormônios masculinos. Se ela não toma hormônio masculino, ela será uma mulher, vamos dizer, com algum tipo de musculatura hiperdesenvolvida, mas ela não terá uma musculatura masculina. Para tê-la, ela precisa tomar o hormônio masculino. Tanto quanto o homem que deseja ter uma aparência feminina passa a tomar os hormônios femininos, a fim de que comece a ter mudanças de aparência orgânica. E isto, de fato, acontecerá. Nessa linha de pensamento, então, a mulher, sendo inferior ao homem, ela passou a ser passiva de apanhar, né? Olha, a passagem de Jesus, que falamos a semana passada, ou retrasada, da mulher adúltera pega em adultério. A mulher adúltera pega em adultério, na época de Jesus, era condenada à morte através da lapidação, ou melhor te explicando, do apedrejamento. Ela levava tantas pedradas, como alguém imundo, até a morte. No entanto, o homem também que fosse traidor, que tivesse cometido adultério, ele não passava sequer por um julgamento. Notem a grande diferença. Então, como isso vem caracterizado nos nossos povos antigos, a mulher entrou no século XX começando a querer as suas mudanças. A mulher no Brasil, até os anos 40, não votava. Ela não podia votar para nada, pois ela nem podia tirar o título de eleitor. Foi com muita luta, com muitas mudanças governamentais, com regimes presidenciais que viram que aquilo era uma bobagem toda, que deu-se à mulher o direito de votar também. Há tão pouco tempo, né, gente? Há tão pouco tempo, né? Só que ainda a supremacia do homem sobre a mulher manteve-se. E a mulher continuou apanhando do homem dentro do lar, e ela não tinha para quem reclamar. Os delegados, por serem homens, relevavam e deixavam aquilo por isso mesmo. A mulher, se fosse pega em adultério,
o homem poderia matá-la. E este homem, quase sempre, em nome da sua honra manchada, nem sequer ia preso. Vejam como estamos caminhando até onde estamos hoje em 2012. De tanto a mulher apanhar também, e aí começamos a ter algumas mudanças, que mulheres começaram a adquirir postos dentro da advocacia, em delegacias de polícia, em ministérios, em até tornando-se juízas. Isto foi fazendo com que houvesse uma mudança na legislação brasileira. E no Brasil encontramos essa mudança, tal qual a doutrina espírita preconiza, que não há diferença entre homem e mulher. A única diferença que existe entre homem e a mulher são as suas aptidões pelos seus hormônios. O homem, sendo mais forte, ele deverá fazer o trabalho mais forte. A mulher, sendo procriadora e um pouco mais fraca, não frágil, fraca fisicamente, deverá ter o serviço mais leve e ter condições de procriar a raça humana, com dignidade e com respeito. Mas não que ela não possa auferir, adquirir os cargos que muitos homens antes tinham. E o tempo foi passando, até que apareceu aquela conhecida lei, né? Maria da Penha, né? Até que apareceu essa lei protegendo a mulher. Criou-se a delegacia da mulher, para que a mulher pudesse agora também se proteger, ter sobre ela leis que a protegessem. A ponto de, essa lei hoje, ela tem abrigos para a mulher que deseje deixar o seu marido violento, abrigos esses que não são conhecidos, para que o dito cujo não vá lá e, quem sabe, faça algo pior. Hoje a lei está endurecida para que o homem também responda por este ato tão machista que ele achava que ele poderia ter. Ele é mais forte que a mulher. Já disse isso. Por conta disso, ele pode bater e bater e bater na mulher fisicamente. Mas não é só esse aspecto físico hoje que se leva em consideração, mas também o psicológico. A pressão, a angústia que aquela mulher passa, sabendo que o seu marido violento está chegando em casa e que algo seja feito em casa que não o agrade, a ponto dele virar um bicho, um demônio. Muitos deles já chegam em casa bêbados, alcoolizados ou drogados, a fim de que possam tomar as atitudes que entendem melhores. Temos visto a mídia nos mostrar quantas mulheres que já foram à delegacia, 1, 2, 3, antes de terem sido mortas por esses seus ex-maridos violentos. Lemos isso e vemos isso na mídia o tempo todo. Isto está precisando mudar. E cabe à mulher moderna de hoje, aquela que apanha, você, mulher que me ouve, desculpe se tem um maridão aí brabo e violento, desculpe, mas você não é obrigado a ficar apanhando desse jeito. Você não tem por que apanhar desse jeito. Você deve, assim, se proteger, porque perante a Deus, minha querida, você é igual a qualquer outra criatura. Somos irmãos, dizia Jesus. Temos um Criador. E Ele, nos criando, fez-nos irmãos. Eis porque Ele... O que é? Não, que o telefone está com problema, ela não está conseguindo. Pessoal, a Luana está me avisando que nós estamos com problema no telefone. Você está tentando ligar para fazer a sua pergunta, para participar.
e ela está pedindo desculpa, ela não sabe o que está acontecendo, mas quando ela vai atender, a ligação cai. Ela não consegue continuar a ligação, fica aqui as nossas desculpas, tá bom? No próximo programa você vai participar ao vivo. Hoje tivemos aí uns probleminhas técnicos, de vez em quando a televisão passa por essa situação, e às vezes uma Globo passa por essa situação. Quem diria a nossa TV Japi, essa televisão tão caseira e tão amorosamente feita para nós, os jundiaenses, não é? A gente está falando para outros lugares hoje, por conta do www.tvjapi.com.br, nós já estamos no Twitter, a gente já está na internet, já estamos nas ondas livres da internet, muitas pessoas já estão acionando e acessando, fazendo pesquisas da nossa TV Japi. O programa mesmo, A Vida Continua, está sendo muito procurado e a gente tem ficado muito contente aos acessos das pessoas ao programa A Vida Continua. Ficamos muito felizes com a sua, pelo menos, curiosidade de querer saber o que é que nós estamos falando, de que se trata que nós estamos falando. Então, com alegria, estou fazendo essa pequena pausa. Então, a mulher, voltando ao assunto, não é obrigado mais a apanhar, às vezes, ter o envolvimento de violência a ponto do cônjuge lhe ameaçar de tirar a vida. Aí não. Ninguém precisa apanhar de ninguém, não é? O respeito do casamento, ele deve começar desde o primeiro dia até que um dos dois, amanhã ou depois, partam, mas com a dignidade e o respeito da não violência. A não violência tem que perpetuar um bom relacionamento, porque muitas vezes esse casamento já gerou filhos, e os filhos sofrerão muito, crescendo, vendo a violência dentro do lar. Às vezes alguém de tanto apanhar, chega uma hora que também se torna violento, né? E aí, respondendo com uma violência no mesmo nível, até pior, né? Também na mídia já vimos isso. Mas hoje, essa comemoração, aqui em Jundiaí, nós temos a doutora Fátima, ela, G7, ela é a delegada mor da nossa delegacia da mulher, foi candidata recentemente, e a gente admira muito o trabalho da doutora Fátima, porque ela busca dignificar, dentro dos limites a que ela é imposta também, a situação da mulher. E uma vez eu ouvi ela, numa apresentação do programa aqui com Douglas Mondo, ela nos dizendo que, infelizmente, muitas mulheres vão dar queixa, voltam para casa, são novamente ameaçadas e vão depois de alguns dias e retiram a queixa. Que pena, não é? E aí o que você vê? A violência continua campeando, né? Então eu acho, como isso não muda mesmo, e só quem vai mudar são as leis, porque a lei de igualdade é uma lei de Deus, é uma lei divina, é uma lei, eu diria assim, do universo, né? A lei de igualdade é uma lei universal de amor. Se ela não está sendo respeitada, então que ela seja imposta lá de cima, aqui para baixo, via leis mais severas. E ponto final. Leis mais severas. No momento em que nós tivermos o endurecimento dessas ações frente à mulher que está sofrendo humilhações, apanhando, sendo psicologicamente destruída, ela tem que ter o direito de solicitar a anulação do seu casamento. É lei. E é uma anulação rápida. Não pode ser uma anulação demorada, via isso. Não. Tem um BO, boletim de ocorrência numa delegacia da mulher, ela já poderia ter o direito de pedir a sua anulação. Para não estar mais vinculada a este ser, pelo menos desvincular-se dele.
teríamos que ter leis mais severas dentro da punição carcerária, para que o agressor pensasse muito antes de fazer novamente tudo que tem feito. E aí, oferecer também a esse agressor, viu, gente, eu também não faço desse agressor um monstro. Às vezes, um bom tratamento psiquiátrico, psicológico, uma boa oportunidade de tratamento comportamental, porque nós não sabemos do que foi a criação desse indivíduo, não é? Talvez muitos repensassem as suas atitudes e as suas vidas e não mais não cometeriam tamanha violência frente à mulher. Eles poderiam passar, nem que fosse para não continuarem mais com a sua esposa, com seus filhos, mas ele, numa modificação de conduta amparada pela ciência da psicologia, da psiquiatria e de um tratamento comportamental. É justo que ele também receba uma oportunidade de mudar. Não pode ser que nós também o preguemos numa cruz, o crucifiquemos e digamos, dali você nunca mais vai sair, não é? Eu acho que ele também teria esse... Então esse conjunto de leis tem que vir de cima para baixo, a fim de que, de cima para baixo, as pessoas se submetam. E ponto final. Né? Uma mulher, por exemplo, que não delatar, que está sendo espancada pelo marido e que também está vendo os filhos serem espancadas, essa mulher poderá sofrer um processo também. É claro, ela está sendo conivente, ela tem que sofrer um processo, no início, apenas um processo educacional, mas ela precisa passar por um processo educacional, porque só assim nós vamos mudar a sociedade, gente. Só dessa maneira nós vamos modificar e trazer essa igualdade a que Jesus pregou, né? Jesus, ele valorizou a mulher. Tanto é que no Evangelho do Cristo, as mulheres são muito citadas. Maria de Magdala, a mulher adúltera, a mulher da bica d'água, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Né? Ele fazendo alusão ao casamento, homem e mulher, a dignidade e o respeito do casamento, mostrando-nos já há 2000 anos atrás que nós deveríamos criar uma sociedade mais justa em relação à proteção desse, que não é um sexo frágil, apenas um corpo frágil, em comparação a um corpo masculino, que muitas vezes é muito mais forte que o feminino, não é? Mas descaracterizarmos um pouco a violência, é isso que nós precisaríamos fazer. Jesus disse-nos, não a violência, ensinou alguns discípulos dele a viverem o não a violência, convidou-nos à mansuetude, sermos mansos e pacíficos de coração e de ação. É o ensino do Cristo. Desse que eu venho dizendo a vocês, nós vamos tratar de falar, e vamos falar, por conta mesmo do fim do ano que está chegando, aquela data que se comemora o nascimento de Jesus. Já disse isso em programas anteriores, falo sempre às pessoas que me perguntam, eu não quero saber se esta é uma data do nascimento verdadeiro de Jesus, mas em algum momento na Terra, tinha que se comemorar o nascimento do Cristo. E se foi escolhido, nos tempos e tempos e tempos, esta data como a data do nascimento do Cristo, e ela hoje está consubstanciada na sociedade mundial, que assim seja. Quem sou eu para contestar tudo isso, né? Eu prefiro deixar como está e comemoramos, né? Essa data do nascimento de Jesus. E vai ser agora em dezembro. E eu disse a vocês que nós faríamos programas sempre alusivos ao Cristo. Cristo preconizou o amor um ser ao outro. Amarás ao teu próximo, como a ti mesmo deves amar. Ele não falou se o teu próximo era homem, mulher,
apenas nos disse: amarás o teu próximo, como a ti mesmo deves amar. Que coisa fantástica, não é? A sociedade mundial, permeando-se a estes ensinos profundos de Jesus, poderá, sim, com toda certeza, modificar tudo isso numa sociedade mais justa, mais bondosa, mais cristã e mais amorosa, não é? Não é à toa que os ensinos de Jesus estão perpetrados e eles jamais sairão da sociedade, estarão na sociedade, a fim de que a sociedade conviva melhor com isto que são leis divinas, são leis de Deus. Não se pode mais negar a lei de Deus, da igualdade entre homem e mulher, que sejam os dois iguais, mas com diferenças. As diferenças físicas, é óbvio, mas que sejam iguais nos seus direitos, na sua caminhada, na sua justiça. Estamos terminando o programa. Hoje a Luana foi boazinha comigo, não veio falar nada para mim, porque me deu uns minutinhos a mais. Obrigado, Luana. Bom estar com você. Bom termos você. Bom que você compreenda que a doutrina espírita, ela é, de fato, viu, gente? Ela nos traz conceitos tão atuais que nós torcemos um dia para que, pelo menos filosoficamente, a humanidade dê a si o direito de conhecer o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. A obra básica, a obra de nascimento da doutrina dos Espíritos, da espiritualidade. O Espiritismo vem nos pregar a espiritualidade. Não mais a religiosidade cheia de dogmas, de preceitos e preconceitos, mas sim a espiritualidade, aonde nós, nos conhecendo como espíritos imortais, não eternos, porque eternos é só Deus, mas imortais, tenhamos a condição, nas nossas jornadas reencarnatórias, evoluirmos cada vez melhor no nosso conjunto de ações em prol do nosso semelhante e de nós mesmos. Este livro fantástico, o Livro dos Espíritos, ele nos dá uma formação ética, moral, mais adequada a uma realidade de comportamento como nunca visto antes na Terra. Essa igualdade que a sociedade feminina vem buscou equivocadamente há um tempo atrás e agora vem retornando à sua busca. Se ela não buscar mais, não se preocupem, porque muitos homens que estão chegando ao poder lá em cima no nosso país conhecem profundamente os preceitos da doutrina espírita e os têm aplicado, acreditem se quiser, e os têm aplicado na inovação de leis mais justas, mais dignas, mais éticas e mais morais. Obrigado pela sua companhia no nosso programa. Você que nos assistiu e nos assistirá nas reprises e também via o nosso site www.tvjapi.com.br, na nossa rede social, que está agora aí, flutuando por todo o nosso país, até um dia estar no mundo todo. Você que aí está nos assistindo em casa, muito obrigado pela sua audiência. Um meu beijo a você, que no seu lar haja muita paz, haja muita alegria, e que as bênçãos de Jesus, o divino mestre, o divino amigo de todas as nossas horas, das mais difíceis às melhores, abençoe o teu lar e haja muita proteção dentro dele. Até o nosso próximo programa. Muita paz.